Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media, Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, a Santa Missa presidida pelo Papa Francisco na Capela da Casa Santa Marta, no Vaticano. Saudamos inicialmente os amigos conosco, a partir deste momento, aqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, nossos amigos que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, os amigos que nos acompanham pelo rádio e pela televisão, de Cabo Verde, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe no continente africano, bem como os amigos de Timor-Leste no continente asiático, bem como os amigos de Portugal e de todo o Brasil. Saudamos os amigos da Rede Canção Nova de Rádio e Televisão, Rede Vida, RCR, Rede Católica de Rádio, Web, TV e Rádio Carmelo de Pernambuco, TV Pai Eterno em Goiânia, Rádio Santa Cruz do Sul no Rio Grande do Sul, TV Século XXI em São Paulo, Rádio Web SOS Vida, Rádio Dom dos Salesianos de São Paulo, Rádio Tubá de Tubarão em Santa Catarina. Saudamos os amigos da Rede Difusora de Jataí, da Diocese de Jataí no estado de Goiás, Rádio Difusora Arco-Íris de Araputanga, no Mato Grosso, a Rádio Aliança FM de Porto Alegre e a Rádio Aliança FM de Brasília, Canal Web Rádio Fé e Luz de Campinas, São Paulo, Web TV Tropicana na Paraíba, em João Pessoa, Rádio Gregoriana, Rede Rádio e TV Evangelizar em Curitiba, Rádio Catedral do Rio de Janeiro, Rede Rádio e Televisão Aparecida, Rádio Cultura no Paraná, Web Rádio Brasil Imperial do Rio de Janeiro, Web TV Rádio Querigma de Catoledo Rocha, na Paraíba. Saudamos ainda os amigos da Rádio Consolação e Rádio Consolação do Vale, a Rádio Voz do Coração Imaculado em Anápolis, Goiás, Web Rádio Capital do Piauí, cidade de Teresina, bem como os amigos da Rádio Anunciadora de Niterói e redes sociais da Arquidiocese de Niterói, e os amigos da rede Rádio Fraternidade em Taquari e Ijuí, no Rio Grande do Sul. Sejam todos bem-vindos. Chegamos a esta sexta-feira, 15 de maio, sexta-feira da quinta semana da Páscoa. Sejam bem-vindos todos. Temos neste momento o canto de entrada. Após fazer a vênia, o Santo Padre acaba neste momento de beijar o altar. Ouçamos as suas palavras com as quais nos indicará as intenções desta Santa Missa. Hoje, Dia Mundial da Família, rezemos pelas famílias, para que cresça nas famílias o Espírito do Senhor, o Espírito de amor, de respeito, de liberdade. O Cordeiro que foi imolado é digno de receber o poder, a divindade, a sabedoria, a força e a honra. Aleluia. Em nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Santo Padre nos introduz o ato penitencial. Signore, que não sei Senhor, que viestes não para condenar, mas para perdoar, tende piedade de nós. Cristo, que vos alegrais pelo pecador arrependido, tende piedade de nós. Senhor, que muito perdoais a todo aquele que muito ama, tende piedade de nós.
Dio Onnipotente abbia misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Preghiamo. Dona-ci, ó Padre, Preparai, ó Deus, nossos corações para vivermos dignamente os mistérios pascais, a fim de que esta celebração, realizada com alegria, nos proteja por sua força inesgotável e nos comunique a salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Passamos agora à liturgia da palavra. A primeira leitura é do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 22 a 31. Degli Apostoli. In quei giorni, agli apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, parve bene di Naqueles dias, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, escolher alguns da comunidade para mandá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabas, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles, enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então, decidimos, de comum acordo, escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem. Porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além destas coisas indispensáveis: abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes essas coisas. Saudações. Depois da despedida, Judas e Silas foram para Antioquia, reuniram a assembleia e entregaram a carta. A sua leitura causou alegria por causa do estímulo que trazia. Palavra do Senhor. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. O salmo responsorial é o Salmo 57. Meu coração está pronto, meu Deus, está pronto o meu coração. Vou cantar e tocar para vós. Desperta, minha alma, desperta. Despertem a harpa e a lira. Eu irei acordar a aurora. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Dar-vos graças por entre as nações. Vosso amor é mais alto que os céus, mais que as nuvens a vossa verdade. Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus, vossa glória refulja na terra. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Vi ho chiamato amici, dice il Signore, perché tutto ciò Eu vos chamo meus amigos, pois vos dei a conhecer o que o Pai me revelou. Diz o canto de aclamação ao Evangelho. A página do Evangelho que ouviremos nesta celebração é de João, capítulo 15, versículos 12 a 17. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei.
Nessuno ha un amore più grande di Ninguém tem maior amor do aquele que dá sua vida pelos amigos. voi siete miei amici. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Non vi chiamo più Já não vos chamo servos, perché il servo pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. ma vi ho chiamato amici. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Non voi avete scelto me, ma io Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes, e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos-lo concederá. Isto é o que vos ordeno. vi amiate gli uni. Amai-vos uns aos outros. Parola del Signore. Palavra da salvação. Acabamos de ouvir a proclamação do Santo Evangelho, ouçamos agora a homilia do Papa Francisco. No livro dos Atos dos Apóstolos, vemos que na igreja, no início, havia tempos de paz. O disse várias vezes, a igreja crescia em paz e o Espírito do Senhor se difundia. Tempos de paz. Também tempos de perseguição, começando da perseguição a Estevão. Depois, Paulo perseguidor convertido, depois ele perseguido. Tempos de paz, tempos de perseguição. E também havia tempos de turbamentos, tempos de transtornos. E nisso, esse é o tema da primeira leitura de hoje. Um tempo de transtornos. Soubemos que alguns de nós, ficamos sabendo que alguns dos nossos, escrevem aos apóstolos, aos cristãos, que alguns daqueles vindos do paganismo, ficamos sabendo que alguns dos nossos, que não foram enviados por nós, aos quais não demos nenhum encargo, foram transtornar-vos com o espírito que vos transtornaram. O que aconteceu? Estes cristãos que proveniam dos pagãos acreditaram em Jesus Cristo e receberam o batismo. E estavam felizes, receberam o Espírito Santo do paganismo ao cristianismo, sem alguma etapa intermédia. Ao invés destes que se chamam os judaizantes, defendiam que não se podia fazer isto. Se alguém era pagão, primeiro deveria fazer-se judeu, um bom judeu, e depois fazer-se cristão, para fazer a linha da eleição do povo de Deus. E estes cristãos não entendiam isso como nós. Somos cristãos de segunda classe, não se pode passar do paganismo diretamente ao cristianismo. Não é que a ressurreição de Cristo dissolveu a antiga lei e levou a uma plenitude maior ainda. Estavam transtornados, havia muito isso entre eles, e aqueles que queriam isto eram pessoas que, com argumentos pastorais, argumentos teológicos, alguns também morais, defendiam que não, que se deveria fazer a passagem assim. E isto colocava em discussão a liberdade do Espírito Santo
inclusive a gratuidade da ressurreição de Cristo e della grazia. e da graça. Erano metodici Eram metódicos e anche rigidi. e também rígidos. Di questi Destes, Gesù Jesus aveva detto havia dito que os mestres, não os doutores da lei, a voi ai de vós que percorreis céus e mar para fazer prosélitos, quando lo avete trovato quando lo fate peggio di prima, encontrais, fazeis pior que antes. lo fate figlio della Ghiena, Fazei-os filhos da Gena. Mais ou menos assim, dice Gesù. diz Jesus no capítulo 23 de Mateus. Questa gente Esta gente que era ideológica, più dogmatica era mais do que dogmática, era ideológica. Tinham reduzido a lei, il dogma, o dogma, a uma ideologia. E se deve fazer isto, una religione uma religião de prescrições. e con questo E com isto tiravam la libertà del a liberdade do espírito. e la gente che lo E seguiva, as pessoas que seguiam gente rigida, eram pessoas rígidas, gente che non si pessoas que não se sentiam comodamente, não conheciam a alegria do Evangelho, a perfeição della strada per do seguire caminho para seguir Jesus era a rigidez. si deve fare questo. Você deve fazer isto. Questa gente, Estas pessoas, questi dottori estes doutores, manipulavam as consciências dos fiéis e li facevano e os faziam tornar-se ou rígidos o se ne andava. ou iam embora. Per questo Por isto, io mi ripeto eu tante volte, me repito muitas vezes, digo que a rigidez non è del, não é do bom espírito, perché mette in questo porque coloca em questão a gratuidade della redenzione, da redenção, a gratuidade della resurrezione. da ressurreição de Cristo. E questa non è una cosa Isto vecchia. não é uma coisa antiga. Durante la storia Durante toda a história da igreja, isto se repetiu, não? Pensemos nos pelagianos, nestes, questi rigidi famosi esses rígidos famosos. e anche E também nos nossos tempos, abbiamo visto vimos alcune organizzazioni algumas organizações apostólicas que pareciam propriamente bem organizadas, que trabalhavam bem, mas todos rígidos, todos uguali uno all'altro. iguais um ao outro. E poi E depois soubemos da corrupção que havia dentro, inclusive nos fundadores. De ver rigidez, não, onde está a rigidez não há o Espírito de Deus, não se encontra o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é liberdade. E esta gente queria fazer passos tirando a liberdade do Espírito de Deus e a gratuidade da redenção. Para ser Para ser justificados, você deve fazer isto. La giustificazione, A justificação é gratuita. A morte e a ressurreição de Cristo é gratuita. Não se paga, não se compra, é um dom. E estes não queriam fazer isto. É bem a estrada. Os apóstolos se reúnem neste concílio e, no final, escrevem uma carta e começa assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor outras obrigações. E colocam estas obrigações morais de bom senso, não? Não confundir cristianismo com paganismo. Abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, etc.
E alla fine E no final, quando estes cristãos que erano turbati, estavam transtornados, riuniti in assemblea, reunidos em assembleia, hanno ricevuto receberam a carta e quando leram, se alegraram pelo encorajamento que infundia. dal turbamento, Do transtorno à alegria. lo spirito della O espírito da rigidez sempre leva você ao turbamento, ao transtorno. Mas isso eu fiz bem, não fiz bem, o escrúpulo, isto. O espírito da liberdade evangélica leva você à alegria. Por quê? Propriamente isso que Jesus fez com a sua ressurreição. A alegria. il rapporto con Dio, A relação com Deus, a relação com Jesus não é uma relação assim, de fazer as coisas. Eu faço isso e você me faz aquilo. Uma relação assim, dizem, me perdoe, Senhor, comercial. Não, è gratuito. é gratuito. Como é gratuito? Como é gratuita a relação de Jesus com os discípulos. Voi siete miei amici, Vós sois meus amigos. ma non vi chiamo servi, Não vos chamo servos, chamo-vos amigos. non voi avete scelto me, Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Esta é a gratuidade. chiediamo al Signore Peçamos ao Senhor que nos ajude a discernere a discernir i frutti os frutos da gratuidade evangélica dei frutti dos frutos della da rigidez non evangelica não evangélica e che ci liberi e que nos liberte de todo o transtorno di coloro che mettono daqueles que colocam la fede, a fé, a vida da fé, sob le prescrizioni as prescrições casistiche, casuísticas, le prescrizioni as prescrições che non hanno que não têm sentido. mi riferisco Refiro-me a estas prescrições que não têm sentido, não aos mandamentos, che ci liberi di que nos liberte deste espírito de rigidez che ti toglie que nos tira a liberdade. Acabamos de ouvir a homilia do Papa Francisco, a sua reflexão, nesta sexta-feira, 15 de maio, sexta-feira da quinta semana da Páscoa. Neste momento temos a preparação das oferendas, que nos introduz para a oração eucarística. benedetto sei tu Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli Signore. Benedetto sei tu Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli Signore. Pregate fratelli perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio alla lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Santifica, o Dio, i doni che ti presentiamo e trasforma Dignai-vos, ó Deus, santificar estes dons e, aceitando este sacrifício espiritual, fazei de nós mesmos uma oferenda eterna unico sacrificio a te gradito. para vós, Egli vive e regna nei secoli. por Cristo nosso Senhor. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito In alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore Rendiamo grazie al Signore il nostro Dio. e con
è veramente cosa buona e giusta. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo o lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação de seu corpo, pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. Confiante, entregou em vossas mãos seu Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por essa razão, transbordando de alegria pascal, e celebremos vossa glória cantando a uma só voz. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Adoremos o Santíssimo Corpo do Senhor. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Adoremos o Santíssimo Sangue do Senhor. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Vescovo Papa Francesco e tutto l'ordine sacerdotale.
Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, col San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, A te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivrei nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Cambiatevi un segno di pace. A paz de Cristo a você, amigo ouvinte, telespectador e internauta. Que o Senhor Jesus, Ele que é o Príncipe da Paz, nos conceda a todos e a cada um de nós a sua paz. Beati invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Chegamos assim à comunhão, o Santo Padre está comungando neste momento. Na sequência, os que concelebram esta Santa Missa. Ressaltando que o Papa Francisco preside essa celebração todos os dias na capela da Casa Santa Marta, sua residência, às 7 horas da manhã, hora local. Quando são 6 horas da manhã em Angola, 2 horas da manhã no Brasil, horário de Brasília, 4 horas da manhã em Cabo Verde, 5 horas da manhã em Guiné-Bissau, 7 horas da manhã em Moçambique, 6 horas da manhã em Portugal, 5 horas da manhã em São Tomé e Príncipe e 2 da tarde em Timor-Leste.
Na sequência, o Papa nos convida à comunhão espiritual. As pessoas que não comungam fazem agora a comunhão espiritual. Aos vossos pés, ó meu Jesus, me prostro e vos ofereço o arrependimento do meu coração contrito, que mergulha no seu nada, na vossa santa presença. Eu vos adoro no sacramento do vosso amor, a inefável Eucaristia. Desejo receber-vos na pobre morada que meu coração vos oferece. À espera da felicidade da comunhão sacramental, quero possuir-vos em espírito. Vinde a mim, ó meu Jesus, que eu venha a vós. Que o vosso amor possa inflamar todo o meu ser para a vida e para a morte. Creio em vós, espero em vós, amo-vos. Assim seja. Na sequência, temos a preparação para a exposição do Santíssimo, a nossa adoração. Em Cristo ressuscitado, o homem tornou-se nova criatura, mas todo o universo se renovou e se orientou para ele. Jesus é o coração do mundo, porque ele é, ao mesmo tempo, princípio e fim da história, o projeto salvífico e a sua realização. Todas as forças do universo são envolvidas no movimento de regeneração, de pacificação, de recapitulação e de realização em Cristo. Este desígnio de Deus oferece à história do mundo um grandioso sentido e acende nos homens a esperança do reino de Deus. Santíssimo exposto para a nossa adoração. A Eucaristia é o memorial do sacrifício redentor de Cristo, que se oferece todos os dias pela vida do mundo. A Eucaristia recorda-nos que Cristo nos amou e se deu a si mesmo por nós, qual sinal da humanidade nova reconciliada no amor. Por isso, a adesão a Cristo tem a sua fonte perene e inesgotável na Eucaristia, para que a nossa vida se torne uma missa contínua e exprime-se na adoração eucarística para a reconciliação dos homens. Graças e louvores se deem a todo o momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo o momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo o momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Deus Santo, Deus Forte, tende piedade de nós. Adoremos o Senhor Jesus no Santíssimo Sacramento do altar.
Preghiamo. O Dio che ci hai nutriti con questo sacramento, Tendo participado do sacramento do corpo e do sangue do vosso Filho, nós vos suplicamos, ó Deus, que nos faça crescer em caridade a Eucaristia que Ele nos mandou realizar em sua memória. Por Cristo nosso Senhor. nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Preparemos-nos para receber agora a bênção final desta Santa Missa que o Papa Francisco nos concede com o Santíssimo. Neste momento, retira-se o Santíssimo do ostensório e é recolocado no sacrário. Essere finito, andiamo in pace. Demos graças a Deus. Cresça o amor nas famílias, onde há rigidez, não se encontra o Espírito de Deus, disse o Papa nesta Santa Eucaristia. Francisco rezou pelas famílias, recordando o dia de hoje, Dia Internacional dedicado às famílias, Jornada da ONU. Na homilia, ressaltou que a fé em Jesus leva a alegria e a liberdade, enquanto a rigidez causa transtorno. Chegamos assim ao término desta transmissão, agradecendo a você, amigo ouvinte, telespectador e internauta que esteve conosco. A todos desejando uma boa sexta-feira e um bom final de semana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.